Beleza, galera? Hoje é dia 7 de janeiro de 2019. O bafafá que tá rolando foi o programa transmitido ontem, o programa do Faustão, quando o Faustão supostamente xingou o Jair Bolsonaro de idiota e imbecil. Todo mundo tá falando a respeito disso. Quem acompanha o canal aqui sabe que você dificilmente vai achar alguém que queira mais do que eu que a Globo vá pro buraco. Porque pra mim é a maior ferramenta de degradação moral da nossa sociedade é a Globo. Só que a gente mete tanto o pau na grande mídia quando lançam as fake news por aí, interpretações conturbadas da realidade, que eu não achei bom eu ficar quieto nesse momento. Porque eu assisti o vídeo do Faustão e, na minha opinião, ele não estava se referindo ao Jair Bolsonaro. Eu sei que eu vou nadar contra a maré, mas paciência, a vantagem de se ter um canal no YouTube é essa, que a gente tem a liberdade de falar o que bem entender. Então, deixando bem claro que, pra mim, a Globo vai pro buraco, mas nessa situação, ao meu ver, ele não se referiu ao Jair Bolsonaro. Pelo seguinte, se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, 40 segundos, assista lá o Faustão e veja lá se você tem a mesma interpretação que eu ou não. Ele vai dizer o seguinte, que o povo ele se une para futebol, carnaval, para um monte de coisa, mas pro que interessa não. No caso, se referindo às eleições. Aí ele fala, o imbecil que está lá e não deveria estar... Ou seja, o imbecil que está lá e não deveria estar porque o povão votou errado. Então, duas hipóteses. Ou ele está se referindo ao Michel Temer e ele gravou esse programa e gravou ano passado e foi transmitido agora. Ou ele está se referindo genericamente aos políticos, qualquer um. Porque esses programas de televisão geralmente são gravados e às vezes são gravados há mais de 30 dias aí. Mas o que causou a polêmica foi o seguinte, porque logo na sequência ele falou, o imbecil que está lá e não deveria estar... pode ser até honesto. Todo mundo faz a referência quando alguém fala em honestidade ao Jair Bolsonaro. Então, ficou... Eu mesmo, a primeira vez que... Eu tive que ver umas 4 vezes o vídeo dele para chegar a essa conclusão que eu tô gravando aqui. No começo, realmente dá a impressão que ele está falando, porque a gente que acompanha o Bolsonaro sabe que ele tem essa pecha. Falou de honestidade na política, te remete automaticamente ao Jair Bolsonaro. Mas ele está falando lá, o imbecil que está lá e não deveria estar, ou seja, ele não ia falar que não deveria estar, sendo que teve um processo totalmente democrático, inclusive a Globo foi uma das que bateram na tecla aí, que as urnas não eram fraudáveis e tal, e depois não poderia falar que o Bolsonaro teve as urnas fraudadas e por isso que chegou lá. Então foi respeitado a vontade da maioria. Então ele falou, não deveria estar lá. Então, ou ele pode estar se referindo ao suposto golpe do Temer, por ele não ter representação da população e tal, aquele blá 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 todo, e ter chegado por outros meios na presidência da República, ou, o que eu acho mais plausível, que ele está falando genericamente. Então, uma pessoa que não era para estar lá. Então pode até ser honesto, ele fala, mas é um idiota que está lá e está ferrando todo mundo. Em uma semana de governo, o Bolsonaro já está ferrando um monte de gente aí, cortando verba para todo lado, demitindo um monte de gente, mas não teria chegado a esse ponto dele espernear dessa maneira. Então, de novo, com essa frase... mas é um idiota que está lá e está ferrando todo mundo. De novo, ele pode estar se referindo ao Michel Temer ou, de novo, algum político genericamente que está lá, que não era para estar e está ferrando todo mundo. O que pegou aqui, o problema da interpretação é que ele fala o idiota que está lá, a pessoa. Então você tem aquela imagem de uma pessoa, determinada pessoa que ele está falando. Mas na construção ele pode estar usando também esse artigo definido para se referir à generalidade. E aí ele continua, vamos ver se esses novos ares vão mudar alguma coisa. Ou seja, esses novos ares pressupõem que ele está falando da nova equipe política que está chegando por aí. O governo Bolsonaro e o novo Congresso. É isso que eu entendi na hora que ele falou essa frase aqui. Vamos ver se esses novos ares vão mudar alguma coisa. E depois ele termina. Tem que rezar para dar certo, não para dar errado. Ou seja, a nova equipe que está assumindo, nós temos que torcer para que ela dê certo e não errado, como muitos canhotos por aí estão torcendo para o governo Bolsonaro dar errado totalmente, para eles poderem, pelo menos, alimentar o próprio ego de falar, ó, falei que ia dar merda e deu mesmo. Então, essa é a minha opinião. Achei que ele não se referiu ao Bolsonaro. Lembrando, reiterando aqui 1000 vezes, que para mim, Globo é a maior ferramenta de degradação moral da nossa sociedade. Faustão, nem lembro qual foi a última vez que eu assisti o programa do Faustão. Globo nem se fala. Então, tá aí a minha opinião. Eu só acho que a gente tem que não querer fazer o que os outros fazem, a gente fazer também e às vezes dar uma interpretação errada. Tudo bem que ele poderia ter melhorado a forma como falou aqui para deixar muito mais claro. Se ele falasse pelo menos com artigos indefinidos, ia ficar muito mais claro isso que ele quis dizer. Mas, tá aqui a minha opinião. Forte abraço.